Olá, boa tarde. Eu sou a professora Silvia Sucena Nebra, professora aposentada da Universidade Estadual de Campinas e atualmente professora visitante na Universidade Federal do ABC. Recebi um convite dos colegas que estão organizando o primeiro CERES 2020 para falar do tema de cálculo da exergia química. Como é um tema muito amplo, eu decidi centrar a minha fala no ambiente de referência, na discussão dele, do ambiente de referência, particularmente em torno do ambiente proposto pelo professor Chargot, que é amplamente aceito pelas pessoas que trabalham na área. Os temas que pretendo abordar são o tratamento de sistemas fechados, sistemas abertos, a definição das espécies de referência centrada nos três grandes grupos da definição delas, que é aquelas que integram a atmosfera, aquelas que integram estão dissolvidas na água do mar e aquelas que são definidas por convenção como substâncias sólidas. Também gostaria de explicar como se usa o conceito de exergia química padrão para calcular a exergia química de soluções e substâncias em geral, e também como se pode usar para calcular a exergia química de soluções. Para começar a conversar, é interessante definirmos primeiro, começar pelo começo, ou seja, definir o que é trabalho, o que é a exergia. Então, a exergia é o trabalho útil máximo que se pode obter de um sistema, imaginando que ele sofra um processo onde troque calor e trabalho apenas com a atmosfera à sua volta, até atingir o equilíbrio de pressão e temperatura com esse entorno. Se, além disso, nós aceitamos que depois que atinge o equilíbrio de pressão e temperatura, ele também troque massa com o entorno e, no fim, termine um estado de equilíbrio de concentração com esse entorno, essa última fase, justamente da passagem do equilíbrio que se chama de restrito para o equilíbrio, digamos, estado morto, que também se chama estado morto, essa última etapa é o que se denomina justamente exergia química, o cálculo da exergia química. Então, o professor Chargot foi professor da Silesian University em Gliwice, Polônia, durante muitos anos. Foi inclusive diretor do Instituto de Thermal Engineering. E quem queira conhecer um pouco mais sobre sua vida e obra, pode consultar o obituário escrito pelo professor Schuba, da Universidade de Roma, La Sapienza, que foi publicado na revista Energies. Por ocasião da morte do professor, a publicação é um pouco posterior, em 2017, um pouco posterior à morte dele. E no caso dos sistemas, é mais fácil começar pelos sistemas fechados, porque no caso de sistemas fechados se aceita, inclusive o próprio Chargot propõe, que é possível simplesmente adotar um conjunto de substâncias como referência com exergia nula, digamos, para início do cálculo da exergia, né? Em condições de pressão e temperatura arbitrárias, digamos, normalmente seriam as do ambiente, idealmente, né? E a partir daí calcular a exergia, inclusive a exergia química, né?
pode haver processos internos ao sistema, mas o que não pode haver é troca com o ambiente, porque ali entraríamos em outro tipo de formulação. Isto é fácil de fazer, digamos, é relativamente fácil de fazer, e muitos autores eu tenho visto que recorrem a este expediente no cálculo, mas tem que ser feito com muito cuidado, porque se nós temos resíduos que vão para o ambiente, a coisa muda de figura, o nosso sistema já não é mais fechado. Então, eu aconselharia a tratar em todos os casos o sistema como se ele fosse aberto e adotar um sistema universal como referência para o cálculo de exergia. Por quê? Porque nesse caso é possível fazer uma comparação entre o nosso sistema e os nossos resultados e os resultados de outros pesquisadores, se todos adotássemos e trabalhássemos com o mesmo referencial. Né? Dessa maneira, então, as espécies de referência já não mais podem ser escolhidas arbitrariamente por quem está fazendo o cálculo, sino que tem que recorrer a alguma proposta consensual em relação a todas as espécies para realizar o seu cálculo. É possível construir uma tabela de exergias padrão se um ambiente de referência padrão é definido. Agora, tem que ter cuidado com uma coisa. Esse ambiente de referência tem que incluir todas as substâncias químicas elementares. Houve algumas propostas nessa direção. Na realidade, pelas que eu conheço, não são muitas. Tem uma proposta do Arends, que foi publicada em 1990. A do Chargot, do professor Chargot, é anterior. A primeira publicação da proposta dele é anterior. Depois ela apareceu junto com outros 2 pesquisadores num livro que é bastante utilizado, né? Digamos, para explicar e para todos os dados para fazer o cálculo. Então, o Chargot propõe 3 grandes considerações, não? Ele, primeiro, há uma procura de adotar como espécie de referências aquelas que são comuns no entorno, ou seja, as que sejam mais existam em maior quantidade no entorno. Também há uma procura por parte dele, quando elabora a sua proposta, dos parâmetros médios dos componentes do entorno, que sejam comuns para serem adotados. E esses componentes comuns que seriam adotados serão aqueles que terão nível 0 para o cálculo da exergia química. Isso é importante. Agora, se acaso acontecer de faltar dados para algum componente, nesse caso, a proposta dele é que a gente aceite alguma convenção em termos do valor da exergia. Para a definição do ambiente de referência, Chargot adopta 3 grandes grupos de substâncias. Umas são aquelas que existem no ar ambiente, dissolvidas no ambiente, no ar. A outra é aquelas que estão dissolvidas como íons nos oceanos.
E há uma terceira que quase de compromisso, que é um conjunto arbitrário de referências sólidas. Eu tenho comigo a impressão que ele queria resolver a questão de todas as referências com a água dos oceanos e fez uma pesquisa nessa direção, além do ar ambiente, a água dos oceanos. E fez uma pesquisa nessa direção, mas não conseguiu realmente fechar a sua proposta porque obteve alguns resultados que não eram, digamos, de substâncias que existem, por exemplo, os minérios, que são muito comuns, alguns minérios, e que existem também como íons na água do mar, mas quando se adotava os valores delas como dissolvidas na água do mar, se obtinham energias negativas e valores que não eram, digamos, lógicos em termos de uma proposta de adotar uma base para um cálculo que era bastante importante, que é justamente tentar capturar aquelas formas das substâncias nas quais elas fossem mais comuns no ambiente. Então, vamos analisar esses três casos. A do ar ambiente é a mais comum e a mais conhecida, né? E reportada por vários pesquisadores. Para o ar ambiente é adotado o argônio, são adotadas substâncias de referência que permitem chegar ao cálculo da exergia de argônio, carbono, deutério, hidrogênio, hélio, criptônio, nitrogênio, neon, oxigênio e xenon. Esta seria a tabela que ele propõe. E tem aqui uma singularidade que é interessante de ser marcada. Ela é relativa ao carbono. O carbono é uma substância bastante importante para nós, que é a substância que é adotada como referência para o carbono é o dióxido de carbono existente na atmosfera. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas não pararam para pensar. Mas essa é a proposta dele, do professor. Depois, para o deutério é o óxido de deutério e para o hidrogênio é o vapor de água existente na atmosfera. Esse é outro aspecto que é importante lembrar. A referência para a água é o vapor de água dissolvido na atmosfera. Tá? As outras são tal qual se apresenta o restante das substâncias são tal qual se apresenta na atmosfera. Hélio, criptão, os gases raros, né? Hélio, criptão, xenon, neon. E depois também o nitrogênio e o oxigênio tal qual eles estão dissolvidos na atmosfera. Foi adotada uma composição para essa atmosfera, né? E a partir dali foi possível calcular uma energia química estándar, padrão, para cada uma dessas substâncias e para o elemento, que seria o elemento químico da tabela periódica. Quer dizer, o que sempre procura o tempo inteiro é chegar a uma energia padrão para cada elemento químico da tabela periódica. Então, temos aqui alguns resolvidos. Vamos andar mais um pouco para tentar continuar com os outros elementos.
Este seria outra versão da mesma tabela, né? Bom, eu resgatei este desenho foi feito pelo professor Cotas no seu livro, porque achei ele muito simpático. Explica a exergia de uma mistura de gases ideais, né? Digamos, como é que quer dizer a exergia de mistura de gases ideais? A, a mistura de, digamos que eu entro com a minha mistura de gases e eu separo os gases, por exemplo, que fossem três, com eu separo cada um deles com uma membrana adequada e daí eu mudo a pressão deles da pressão parcial que eles têm na mistura para a pressão total P0, T0. Aí cada um deles eu faço isso trocando calor com o meio ambiente e também colocando trabalho para fazer isso. Esse trabalho que eu preciso colocar é justamente o que eu denomino exergia de mistura. Esse conceito de exergia de mistura é bastante importante, né? Digamos, conceitualmente importante, né? Afinal, eu teria cada um desses gases no seu, digamos, com sua exergia padrão própria, né? Que eu indico, usei este símbolo, a epsilon, para indicar essa exergia, que é o mesmo que usa o professor, para indicar essa exergia padrão do componente puro AP0T0, né? Que é diferente da exergia de mistura. Então, aqui eu fiz um cálculo para nitrogênio e oxigênio. Em geral, se utiliza essa P00 para indicar a pressão parcial que ele tem na mistura, né? No caso é a ambiente, e a P0, que é a pressão total do ambiente, né? Então, aqui eu fiz um cálculo simples da exergia do nitrogênio e do oxigênio dissolvido na atmosfera. Agora, com isso nós resolvemos bastante coisa, mas em termos de energias de referência, mas ainda falta muitas substâncias. Então, a segunda opção que o professor Chargot propôs foi justamente a da espécies de referência dissolvidas na água do mar. Com isso, ele conseguiu calcular a energia química de muitas e muitas substâncias. E a lista é grande. E vocês têm aqui, eu peguei a tabela, esta é a lista dos elementos químicos da tabela periódica para os quais ele adotou como substância de referência para o cálculo da energia química os íons da água do mar. Por exemplo, adotando o primeiro. No caso da prata, ele adotou o íon do cloreto de prata, do cloreto de prata, né? E ele foi, a partir disso aí, e do coeficiente de atividade do cloreto de prata na água do mar, ele consegue calcular, e considerando também a energia livre de formação do cloreto, ele consegue calcular a energia padrão do elemento prata, né? Então, ele adota uma substância que é um íon dissolvido no mar, a partir como um padrão para calcular a energia química
de um dos elementos da tabela periódica. E assim ele faz com muitos, vocês veem que ele consegue resolver, digamos, a questão do cálculo da exergia química de muitos elementos com a adoção. Mas ele não consegue resolver tudo com isso aí. Ele pesquisa, né, a concentração, adota uma concentração e calcula. A fórmula que utiliza para calcular é essa aqui. Não vai dar tempo de eu explicar termo a termo, e eu convido vocês a pesquisar no próprio livro dele como é que foi feito o cálculo. Uma coisa que precisa calcular no meio do caminho é justamente o pH, né, e a relação com a molaridade e com a atividade, né? Mas ele não consegue, com esses dois truques, digamos, com essas duas opções, resolver tudo. Por quê? Porque quando tenta calcular sempre na base de substâncias dissolvidas na água do mar, a exergia de alguns dos elementos que são muito comuns na atmosfera, como por exemplo o cálcio, ele se encontra com dados conflitantes, com resultados que não fazem sentido, porque conseguem energias negativas de elementos que são muito comuns na costa terrestre. Então, decide fazer para alguns destes elementos uma outra opção, que aí é realmente, eu às vezes brinco que é uma sopa que ele faz, né? Porque ele decide que aqueles lá pertencem a uma terceira categoria que, por convenção, a energia será calculada com uma equação muito simples, né? Que é simplesmente RT0 logaritmo neperiano da concentração, de uma concentração que é adotada. Então, essa parte das soluções é como se fosse uma solução sólida, onde estão todos estes elementos. Alumínio, cobalto, cromo, ferro, magnésio, manganês, fósforo, estrôncio, silício, etc. Então, para essas substâncias ele adota particular maneira de calcular. Então, essas substâncias são as que estão na tabela 2.8 que eu tirei do livro dele, né? E vocês têm do lado a fórmula dos substâncias que ele adota como componentes da litosfera com uma certa concentração, que é utilizada a equação básica que eu mostrei antes para calcular a energia química dessas substâncias, né? As espécies de referência são as que estão indicadas aqui. Mais dados, eu lhes diria, como vocês podem observar, este tema é cheio de detalhes e é difícil resolver tudo e explicar tudo, porque é muito cheio de detalhes. Por exemplo, só para fazer digamos, dar para vocês mais uma ferramenta, né? No cálculo de substâncias que não existem no entorno como tais, não foram adotadas no entorno como tais, se não existem algum composto delas. Por exemplo, uma muito simples, que é o CO, o monóxido de carbono. Como é que eu faço para calcular a energia do monóxido de carbono? Eu
gostei muito deste exemplo do professor Cotas, que justamente dá uma ideia de como fazer esse cálculo. Então, eu quero calcular a energia do monóxido de carbono. Como substância, eu não estou aceitando que ele exista no ambiente padrão. Então, eu imagino que eu pego o oxigênio, combino ele, primeiro pego o oxigênio na situação em que ele está na atmosfera, levo ele para uma situação padrão, imagino que combino ele com o monóxido de carbono e produzo CO2, que sim existe na atmosfera padrão, e daí misturo ele novamente na atmosfera. Esse cálculo eu implementei na forma é relativamente simples. O que é necessário considerar é a energia livre de formação do CO, né, a partir justamente imaginando que ele se combina com oxigênio para formar CO2. Então, considero a energia de formação do CO e do CO2, né, e somente com esses dados eu posso calcular a energia de formação do CO e, a partir daí, calcular a energia do CO2, do oxigênio e do CO. Vocês observem que para calcular a energia do CO, eu recorro à equação que vimos antes, né? Aqui aparece a energia de formação dele, a energia química do CO2, do oxigênio e do CO. É relativamente simples, digamos, mas em todos os casos, se a minha substância, se eu não tiver o dado da minha substância, eu vou ter que fazer uma conta como esta, porque ela não faz parte do ambiente de referência, eu vou ter que fazer uma conta desse tipo. Que aqui eu fiz uma muito simples, justamente porque é um exemplo, né? Tem outro exemplo da energia química padrão do silício, e tem uma coisa que o professor Chargot fez para nós e que é muito valiosa, que é um conjunto de tabelas onde ele calculou as energias químicas estándar, padrão, para muitas substâncias. Ou seja, é muito útil para trabalhar com isso. Só tenham cuidado que aqui é indicado o estado em que ela se encontra, né? Que estes são uma série de minérios, né? Tem também as substâncias orgânicas, ou seja, estão separadas as inorgânicas das orgânicas, né? E, bom, tem também a equação que eu já coloquei antes, a mistura ideal de gases e não ideal de gases. Quando é não ideal, eu tenho que levar em conta a fugacidade dos gases, né? E também soluções líquidas. No caso de soluções líquidas, ou inclusive sólidas, eu tenho que levar em conta, em lugar da concentração, a atividade. Então, não tenho condições de estender muito mais o que estou falando para vocês. Eu convido a vocês a destrinchar o livro do professor Chargot, não é fácil. O livro do professor Cotas ajuda um pouco, mas, na verdade, é no livro de Chargot e seus colaboradores que nós temos a explicação de todo o ambiente que ele propõe. Mas é uma das propostas mais completas que eu tenho visto em termos de ambiente de referência, e convido vocês a realmente destrinchar essa proposta. Né?
Foi um grande prazer poder apresentar estas ideias, que apenas são umas poucas ideias. E boa tarde. Vamos cortar, ver quanto foi.